eu acho um dos mais extraordinários livros da Joana. Tá? Quando nós olhamos toda a forma como ela desenvolveu aquele livro, ela pega cada um dos temas. Primeiro, ela disseca o tema em termos da origem daquele conflito, como ele se dá. Depois, ela, numa segunda parte, ela trabalha toda a evolução daquele conflito para encontrar numa terceira parte a terapêutica. Então, esse tema, ele faz parte do capítulo 15 do livro Conflitos Existenciais. Depois, vale a pena dar uma olhadinha. Joana começa o capítulo justamente falando que, pela nossa indisciplina em encarnações passadas, pelos excessos que nós fizemos no passado, nós renascemos, então, em um corpo que traz alguma debilidade de forças morais. Então, ela coloca justamente que os excessos que nós estávamos fazendo foram eles justamente que fizeram com que nós reencarnássemos com uma série de debilidades. E essas debilidades não permitiram com que nós desenvolvêssemos, então, amadurecêssemos psicologicamente. E aí, quando reencarnamos, nós vamos evoluindo cronologicamente e muitas das vezes não conseguimos evoluir também de forma emocional. Tanto que nós vemos aí diversos adultos que são, em verdade, crianças emocionais. Nós vemos diversos adultos com 40, 50, 60 anos que ainda se comportam como verdadeiros adolescentes. Então, justamente porque é necessário que a gente consiga evoluir emocionalmente. Nem sempre evolução cronológica quer dizer evolução psicológica. Então, o que eu necessito? A primeira coisa que eu preciso fazer é justamente tentar me desvincular desse padrão psíquico que eu tenho de querer ser agradado o tempo inteiro, de imediato, porque é justamente o que nós fazíamos quando nós éramos bebês. Olha que coisa extraordinária, né? Nós estávamos num local que era um local extremamente tranquilo, climatizado, né? A barriga da nossa mãe, ó, climatizada, então mantém uma temperatura ali para a gente. Nós tínhamos o alimento até meia hora. E aí, de repente, a gente sai daquele ambiente. E quando nós saímos daquele ambiente, nós aí temos um pouco mais de idade, né? Nós éramos levantados assim, ainda levavam um tapinha no bumbum, para a gente poder dar o primeiro choro. Naquele primeiro choro, então, eu colocava para fora uma série, né, de secreções que, após isso, me permitia respirar normalmente. Então, nós vemos que nós saímos de um ambiente que é um ambiente muito tranquilo. E, ao sair desse ambiente tranquilo, eu me encontro num ambiente, né, cuja primeira ação é uma ação de violência. Até o momento em que eu sou levado até o colo da minha mãe. É naquele momento que eu quero voltar para o lugar de onde eu estou. É naquele momento que eu começo a imaginar, nossa, o quanto é bom aqui. Só que eu ainda, com um cérebro que não me permitia grandes elaborações. E nós vamos ver que muitas das questões que nós trazemos hoje adultos foram geradas lá na nossa infância. Quantos de nós temos, por exemplo, dificuldade de dizer não? Quantos de nós temos dificuldade de nos autovalorizar? Nós vamos ver que isso tudo pode estar, a raiz pode estar num passado mais próximo, nessa encarnação, ou num passado mais antigo. Mas nós vemos que a nossa fase infantil é extremamente importante. Eu, antes de estudar Joana, eu não percebia a importância dessa fase infantil. Então, quantas imagens nós temos armazenadas em nós que nos impedem de dar outros saltos?
Justamente porque eu vivenciei, imagina uma situação, você lá no seu cadeirão para alimentação. Né? Então, eu estava lá, enquanto bebê, no cadeirão para poder alimentar, aí a minha mãe vem e coloca a comida na minha boca. Eu vou, me alimento e tal. Aí, de repente, eu bato assim na comida, sem querer. Ah, o prato de comida derrama na roupa da minha mãe, que estava pronta para poder sair. Ela leva um susto, deixa o prato cair, o prato quebra no chão e ela levanta para poder se limpar e dar as costas para mim. Eu fico olhando. Eu, enquanto criança, naquele momento, eu começo a perceber que as minhas ações, elas podem gerar coisas que não são agradáveis. E ainda, eu percebo a minha mãe virando as costas e indo embora. Eu posso, nesse momento, estar gerando uma sensação de abandono. Mas, poxa vida, racionalmente, eu não consigo hoje observar isso como uma sensação de abandono. Mas naquela época, enquanto criança, me pareceu que a face da minha mãe naquele momento não foi uma face de quem estava agradando daquilo que eu fiz, e ainda mais, ela dá as costas para mim e vai embora. Então ela me abandona naquele momento, por causa de uma ação. Na cabecinha de uma criança, quando observa isso e sem uma capacidade de análise, ela pode introjetar isso dentro de si e, a partir daí, trazer uma sensação de abandono que ela não sabe de onde vem. De uma coisa, de uma imagem que ela percebeu e aquilo foi tão forte para ela, mas tão forte, que ficou registrada. Na medida que a gente evolui, na medida que cresce o nosso pensamento, eu vou como que empurrando essas informações para debaixo do tapete. E aí eu começo naquela situação assim, não posso fazer nada que desagrade o outro. Então, daí, eu não posso dizer não, eu tenho que ser sempre aquela pessoa que eu não posso demonstrar as minhas emoções, porque quando eu demonstro as minhas emoções, as pessoas podem ficar desagradadas com aquilo ali. E a gente começa a gerar uma série de questões dentro de nós, justamente por causa de imagens que estão lá. E aí, o meu desejo sempre é esse voltar para esse universo, onde eu tinha tudo a tempo e a hora. E nós vamos ver que uma das questões que agradam a nós é a questão sexual. Quando nós olhamos o sexo lá no passado, o sexo era um grande gerador de culpa. Por quê? Havia uma série de tabus com relação ao sexo. E, por causa disso, os relacionamentos, eles muitas vezes eram muito superficiais. As pessoas mal se conheciam, né? E ficava aquele relacionamento até que a pessoa se submetia a outra pessoa. Não se falava em sexo. Joana fala que o sexo ele pode ser um gerador de tranquilidade, alguém que vem apaziguar o nosso estresse quando ele é realizado com sentimento e responsabilidade. Então, nós vemos, né, que, na atualidade, o que as pessoas fizeram? Enxergavam, não, lá atrás era um tabu, não se podia falar, não se podia fazer absolutamente nada. Mas o desejo desse prazer imediato, que era o prazer que a gente tinha quando criança, desse prazer imediato, continua a busca. E nessa continuidade da busca, agora, as pessoas, ao invés, né, de olhar como tabu, olha como modismo. E aí o que virou? Os jovens hoje, eles mal se conhecem e já têm um relacionamento sexual. O que vai gerar, o que a Joana fala, numa satisfação aligerada, e nessa satisfação aligerada só gera frustração. Não tem como. O sexo, a troca de parceiros como efeito, não tem como aquilo gerar plenitude. Então, ela vai falar que tanto o tabu
gerava vazio existencial, quanto também essa satisfação aligeirada de hoje vai gerar esse vazio existencial. Então, eu preciso agora começar a perceber que as relações, elas tão rápidas dessa forma, ela não vai me dar a oportunidade, primeiro, de amadurecer as minhas emoções. Relacionamento sexual, ele precisa estar relacionado com o amadurecimento de emoção, com escolha correta, aquela é a pessoa que eu quero, sim, ter um relacionamento com ela. E é necessário que haja muita reflexão. Da forma como as coisas estão, vai gerar muito mais vazio, vai gerar muito mais frustração, vai gerar muito mais dor. E esse movimento faz com que as pessoas percam o contato consigo mesmas. E nessa perda de contato, aumenta o vazio. Perder o contato consigo mesmo é perder o interesse de Deus também, porque Deus está dentro de nós. Nós precisamos perceber que Deus, ele está aqui dentro. E quando eu me menosprezo, quando eu utilizo as minhas energias, o meu tempo de forma não muito responsável, como é esse caso, eu perco muito com isso. E isso, eu estou simplesmente atirando o sofrimento para frente. Então, eu preciso agora começar a me ver como alguém diferente disso que eu estava vendo até então. Eu preciso perceber que esse movimento feito pelos nossos jovens, e eles precisam enxergar isso tudo, que não vai levar à felicidade que eles estão esperando. E aí que nós vemos quanta dor, quanta dificuldade, quanto menosprezo pelo sentimento do outro. Então, é tomar um cuidado muito grande. Porque nós vamos percebendo que essa perda de contato conosco mesmos acaba que eu não olho para aquilo que está aqui dentro. Quais são as dores que Paulo traz? Quais são as dificuldades que ele traz? Joana de Ângeles fala que o principal antídoto para o vazio existencial é a autoconsciência. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para aquelas dores que estão aqui. Quantas coisas eu fui pela vida, e às vezes a gente faz movimentos assim, até com os nossos amigos, quantas coisas eu fui pela vida jogando para debaixo do tapete. Imagina só uma pessoa que tem uma situação e ela fica com raiva. O que normalmente a gente faz? Bate no ombro da pessoa e fala, você é muito melhor do que isso. Fica assim, não. Será que isso efetivamente ajuda o outro? Falar que ele é muito melhor? Falar com o outro que ele é muito melhor do que isso não permite que o outro olhe para isso. Entendem isso? Se nós queremos ajudar uma pessoa e ela, naquele momento, ela está sentindo raiva, bate no ombro dela e fala, olha, eu estou aqui. Quer conversar um pouco? O que você acha? Que sentimento que está aí dentro agora? O que você deseja fazer com esse sentimento? Será que isso que você deseja, que às vezes o que a pessoa deseja é torcer o pescoço do outro? No momento de raiva. Por isso que a pessoa está querendo fazer. E, às vezes, nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente nós espíritas. Nós achamos que, a partir do momento que eu virei espírita, eu virei alguém perfeito. Porque eu não posso demonstrar raiva, eu não posso demonstrar medo, eu não posso demonstrar tristeza. A não espírita não pode chorar porque desencarnou o familiar. Não pode chorar. Ele pode chorar. Ele deve chorar. Ele deve passar pelo mundo. Porque se ele não passa por aquele momento de luta, ele não fecha um ciclo. E aquele ciclo vai ficar aberto. Ele precisa passar por isso. E às vezes a gente tem medo dessas nossas emoções. Nós devemos nos lembrar que todas as nossas emoções, elas são extremamente importantes. A raiva, ela me ajuda, por exemplo, a definir limites.
É através da raiva que eu vou definir limites, que eu vou, de repente, proteger aqueles que eu amo. É através da tristeza que vai me gerar reflexão. A tristeza é a emoção da reflexão. E a gente não quer sentir tristeza, gente, mas se estamos sentindo, começa a refletir. Olha para dentro de você, olha o que está acontecendo ali, perceba-se. Mas o medo é o medo que me preserva. É justamente a emoção da preservação. E a alegria é a emoção da repetição. Quando eu sinto a alegria, eu quero repetir aquilo ali. Então, notem que todas as emoções, elas são extremamente importantes. A grande questão é o excesso é que é o problema. Tanto que nós vamos ver lá no livro do Céu e Inferno, quando nós vemos a respeito das paixões, Kardec vem falar que todas as paixões, elas são importantes, entendendo-se aí as paixões como algo derivado dessas emoções, e depois ele vai encerrar falando que o abuso é que é o problema. São os excessos que são o problema. Então, eu preciso entender, o medo demais, ele me congela. André Luiz já disse, medo é força congelante. Então, eu preciso entender que eu preciso das emoções, o que eu tenho que tratar mesmo, que cuidar, de buscar diminuir, é justamente quando elas estão em excesso. Então, quando alguém que está sentindo raiva, eu começo a conversar para que ele se aproxime daquele sentimento, eu estou ajudando a pessoa, porque ela se aproxima daquilo e aí eu vou questionando. Mas o que você quer fazer com isso? Aí eu quero torcer o pescoço de fulano. Ah, mas você torcer o pescoço de fulano, vai me adiantar? Vai resolver isso que você está sentindo? E a pessoa começa a raciocinar sobre e ela acaba vendo que aquela não é a melhor conduta. Então, ao invés de jogar aquela emoção para debaixo do tapete, lembrando que toda sujeira que nós jogamos para debaixo do tapete, ela vai voltar. E quando ela volta, ela às vezes volta com muita força. E para a gente é bastante complicado aí conseguir agora lidar com ela, administrar aquela emoção. Então, tomar muito cuidado com isso. Nós vamos ver aqui o Freud vai falar que esses conflitos que nós estamos trazendo, seja de solidão, seja ansiedade, a insegurança, esses conflitos nossos, para Freud falava muito a respeito de libido, né? Que é essa energia criadora, entenda, não é só a questão sexual, mas a libido é uma energia de criação. Toda vez que eu crio algo, que eu produzo um texto, que eu faço um trabalho artístico, qualquer coisa que eu esteja produzindo, eu estou construindo uma casa, eu estou usando essa energia que é a libido. Então, o Freud ele vai falar que esses conflitos nossos foram justamente por causa dos tabus aí do passado, onde nós tínhamos uma dificuldade muito grande de aceitar esse lado instintivo e sexual do ser humano. A psicologia vem evoluindo, diz Joana, nesse capítulo, e ela vai falar, olha, os conflitos não são gerados só por causa dessas questões, não. Os conflitos, eles são gerados também por causa de um sentimento de inferioridade que nós trazemos. Porque eu tenho um sentimento de inferioridade principalmente pelas minhas ações do passado e também pela minha vida infantil, como foi. Então, de novo, se os nossos pais, por exemplo, nos chamavam lá, não, esse menino é muito burro, eu vou gerando dentro de mim, já que o pai é uma instância muito maior. Quando nós estudamos a respeito das constelações familiares, nós vamos ver que, hierarquicamente, nós, filhos, somos menores do que os nossos pais.
Independente do que meu pai ou minha mãe foram, eles são maiores. Existe dentro de constelação familiar, além dessa questão de hierarquia, existe a questão de sistemas. Todos nós pertencemos a um sistema chamado a nossa família. E nós estamos ali dentro, independente de qualquer coisa. Não adianta querer excluir alguém. Ah, não, eu vou excluir meu pai porque ele foi uma pessoa ruim para mim. Aí eu vou excluir meu irmão, porque meu irmão, ele começou a entrar no mundo das drogas, ele assassinou alguém, eu vou excluir da minha família. O sistema como um todo é um conjunto em que nós pertencemos a ele. E uma das questões dentro desse sistema é a lei do equilíbrio. Na lei do equilíbrio, tudo aquilo que eu dou, eu recebo, tudo aquilo que eu recebo, eu preciso dar. E aí é por isso que a gente começa a entender como nossos pais são maiores do que nós. Porque eles nos deram uma coisa que a gente não pode devolver para nós, que é a vida. Então, eles nos deram a oportunidade de estarmos reencarnados. Não tem como devolver isso. E aí eu preciso olhar e um dos verbos, né, que as constelações familiares utilizam é o verbo de tomar o amor do meu pai, tomar o amor da minha mãe. Como é que é isso? Apesar dos desacertos deles, eu preciso tomar esse amor. Tomar não é concordar com o meu pai, com o pensamento do meu pai, com as ações do meu pai, mas aceitá-lo conforme ele é. A partir do momento que eu consigo fazer essa aceitação, um movimento de paz interna, ele vai sendo gerado dentro de mim. O grande problema é que, normalmente, nós vemos os nossos pais e nós julgamos os nossos pais. Agora, comece a pensar. Imagina se o seu pai, ele cresceu num ambiente que era muito pior daquele ambiente que ele criou para você. Imagine que o seu pai passou por situações muito mais difíceis de rejeição de pai, de mãe, e ele não tinha para te oferecer aquilo que você gostaria. Então, o que passa é uma diferença de expectativa, é aquilo que eu gostaria, que eu esperava que meu pai me desse, com aquilo que ele pôde. Ele foi um pai possível. Ele entregou tudo aquilo que ele podia entregar. Então, agora eu devo olhar para ele com amor, sim, de pensar que ele entregou o melhor que ele conseguia. Aquilo que ele entregou era o melhor. Aquilo que a minha mãe entregou foi o melhor que ela conseguia para mim. Então, eu preciso olhar para ela e agradecer por ela ter feito isso. Apesar de todos os desafios. É por isso que um dos verbos que eu gosto muito nesse aceitar o pai e a mãe é sempre, ao invés de julgar, eu vou buscar fazer uma moldura do que era a vida do meu pai. Entender o que era exatamente a infância dele, entender um pouquinho mais, às vezes isso me ajuda a digerir uma série de coisas. Enquanto eu não olho para essas situações, eu começo a perceber que eu não tenho a força que eu gostaria no meu trabalho. Eu não consigo avançar. Eu começo um projeto. O projeto vai, e de repente eu desisto. Parece que me falta algo. O que falta algo é a energia do seu sistema, da sua família. Busque isso. A constelação familiar diz que muitas das vezes os problemas de relacionamento eles podem estar nessas questões com a mãe. Os problemas de dinheiro, não conseguir ganhar dinheiro, ou quando ganha, aquele dinheiro se esvai com muita facilidade, pode estar vinculado às questões do relacionamento com a mãe. Então,
Qual que é o nosso objetivo? Joana de Ângeles fala que o objetivo da nossa encarnação é o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades ao máximo. Esse é o nosso objetivo. Quando nós vemos a respeito, né, de qual é a minha missão enquanto alguém reencarnado no planeta, é desenvolver, então, é eu evoluir, eu crescer na direção do Pai. Então, esse é o meu objetivo. E quando nós vemos a respeito de missão, fala, olha, todos têm a missão de crescer. E todos nós temos um propósito que é individual. Qual que é o meu propósito de vida? O Paulo reencarnou com o propósito, sim, de evoluir, de desenvolver as suas potencialidades ao máximo. Joia. Mas o Paulo reencarnou também para cumprir um projeto, que é um projeto de vida. Ele veio para desenvolver, desempenhar uma tarefa que só cabia a ele. E qual que é esse propósito? Muitas vezes, o problema da gente não conseguir encontrar, e eu começo a olhar para mim como alguém vazio, porque justamente falta para mim essa meta, identificar esse meu propósito, identificar que eu preciso ter algo para que eu possa fazer. E todos nós temos. Todos nós fizemos uma programação reencarnatória. Todos nós nos preparamos para podermos vir aqui, a esse mundo, para desempenhar essa tarefa que é específica nossa. Ah, mas eu não consigo me lembrar. Conecte-se a Deus. Para que a gente possa preencher essa falar assim, eu vou preencher justamente com essa minha conexão com Deus. Conexão com meu amigo, espírito protetor. Afinal de contas, nós temos um espírito protetor de uma ordem superior a nós. E isso eu acho extraordinário, né? Porque se eu sou um espírito, dentro da escala espírita, eu sou um espírito imperfeito, a próxima ordem é espírito bom. Já pensou nisso? Se o nosso anjo, o guardião, o espírito protetor, o nome que quiser dar para ele, se ele é sempre de uma ordem superior à minha, ele é, no mínimo, um espírito. Então, sim, é alguém que tem um recurso que é muito acima do meu. E quantas vezes eu me lembro de fazer uma prece, de entrar em contato com ele? Ele tem todo o nosso planejamento reencarnatório. Ele sabe exatamente aquilo que nós nos propusemos para a atual encarnação. E muitas vezes nós nos esquecemos. É hora, então, de começarmos a pensar, de começarmos a nos conectar com ele. Porque não adianta nós continuarmos nesses conflitos desta forma, sem termos um rumo. Se eu estou em conflito, e muitas vezes, né, é o que nós vemos com os jovens, o jovem está com um conflito dentro de casa. Ele não consegue um apoio para poder conversar dentro de casa. O que ele faz? Ele vai para a rua. Vai conversar com quem? Com outros jovens, que também possuem conflitos. E aí, um com conflito vai aconselhar outro com conflito. É o que Jesus dizia, é cego orientando cego. Então, não adianta. O que nós precisamos é estabelecer esse diálogo com os nossos filhos, de olhar para eles e falar, olha, meu filho, eu sei que eu não sou perfeito, mas, acima de tudo, existe dentro de mim um amor muito grande. Um amor tão grande, mas tão grande, que eu seria capaz, sem pensar, de trocar a sua relação. Mas muitas vezes nós não temos coragem de olhar para os nossos filhos e falar com eles, olha, meu filho, eu te amo. Me desculpe pelas minhas falhas,
mas eu estou tentando acertar. Eu não erro pelo propósito de errar. Eu erro no propósito de acertar, mas eu ainda não consigo acertar em todas as coisas. É por isso que eu estou tentando crescer. É por isso que eu estou tentando me conectar com Deus. É por isso que eu estou tentando buscar essa plenitude. Porque a plenitude, ela vem na medida em que Deus está na nossa vida. Ele precisa ter mais espaço dentro de nós. Ele precisa estar em cada uma de nossas células, porque Ele está, mas eu não conecto com isso. Já está. Mas nós não agimos, não vivemos como se Deus estivesse em todos ali, dentro de nós, para nos energizar, para nos auxiliar, para nos dar lucidez, para nos dar sabedoria. Mas se não me conecto com a lucidez e a sabedoria, eu poderia conectar. Eu fiz. Aquele filósofo Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar. Enquanto eu deixo a vida me levar, sem eu me conduzir na direção de Deus, eu não sei onde eu vou chegar. Muitos erramos pela falta de conexão com Deus. Então eu preciso observar mais. Porque senão, se eu não olho para dentro, estão dentro de mim, eu começo a achar que eu sou incapaz de enfrentar isso. Que eu sou incapaz de resolver determinada situação. Que eu sou incapaz de aprender uma coisa. E esse é o grande problema, porque o grande problema não é o ser incapaz, o grande problema é achar que é incapaz. Porque quando eu acho que eu sou incapaz, aí eu não entendo. Então eu perco muitas oportunidades porque eu não enfrento. E Joana de Ângeles fala para a gente, olha, a partir do momento que você começa a enfrentar as situações, que você enxerga um determinado desafio dentro de você e vai começando a enfrentá-lo, você vai identificar recursos que nem imaginava que existiam dentro de você. Então, assim, é como se nós partíssemos para uma caça ao tesouro. Quando eu começo a enfrentar os meus medos, as minhas culpas, aquelas coisas que eu acho, não, eu não tenho condições, não, isso não é para mim. E quando eu achar dessa forma, realmente, eu não terei condições, isso vai continuar não sendo para mim. Deus deu para cada um de nós uma capacidade muito grande. O grande problema é que, normalmente, nós trazemos essa sensação de incapacidade. Nós trazemos essa sensação de inferioridade. E se eu acredito, é aquilo que vai reger a minha vida. Tanto que nós vemos no mundo espiritual aquelas pessoas que trazem, por exemplo, uma culpa muito agarrada à culpa, porque uma coisa é errar. A outra coisa é gerar esses estados de culpa totalmente desnecessários. Joana de Ângeles fala que o método de tentativa, erro e acerto é o mais comum para cada um de nós. Então, se tentativa erro e acerto é na por causa disso. Sendo culpado pelo erro, eu preciso. Porque me dá uma ideia que a punição, a autopunição, o martírio vai fazer com que reduza a sensação de culpa. Quando, em verdade, não resolve absolutamente. Carregar culpa é opção. O que eu preciso é, em identificando o erro, me responsabilizar pelo erro.
ríspida com alguém. Eu chego lá para a pessoa e falo, olha, me desculpe, naquele momento eu não estava bem. Me perdoe pela forma como eu te falo. Eu preciso carregar por causa disso. Mas tem determinados erros que são muito grandes. Em cada erro, responsabilize-se por ele. Nós vamos ver que lá no próprio Penal da Vida Futura está falando que, olha, a cada erro tem o arrependimento, tem um momento. Mas não fala que necessariamente pelo erro que eu cometi. E na reparação eu faço bem a quem eu fiz o mal, lá no erro. Mas não fala em momento algum que eu tenho que passar por todas essas etapas. Se eu tenho uma posição mais proativa diante da vida, no sentido de que, em identificando o erro, eu me movimento para partir para a reparação, eu não preciso expiar esse erro. Essa é a questão. Gente, quando nós olhamos um movimento como o de Paulo de Tarso, aquele homem matava cristãos. Aquele homem, ele perseguia os cristãos e não tinha dó. Mandava as pessoas para o circo. Ver com todas as semanas ser dilacerado pelas feras, ou então, né, por aqueles gladiadores, levar a pessoa para morrer dessa forma e para alegrar os outros. Agora eu te pergunto. Saulo, naquele momento, quando ele cai no chão, cego, ele não ficou pensando quantas pessoas eu mandei matar. Ele não ficou pensando quanto ele tinha errado. Ele vira para Jesus e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele se propõe a fazer um movimento totalmente diferente. A tal ponto que ele vai desencarnar e ser recebido por Jesus. Mas ele matava. E ele é recebido por Jesus. Porque ele se movimenta na própria vida, sem a necessidade de arrastar. Ele falava que ele tinha assim, um espinho cravado na carne. Ele falava isso. Mas ele não precisava de carregar a culpa do jeito que muitas vezes nós fazemos conosco. E nós nos punimos, nós nos sabotamos em todos os nossos movimentos da vida, porque nós trazemos essa culpa dentro de nós, desnecessariamente. Joana de Angeles, nesse mesmo livro, Conflitos Existenciais, ela tem um capítulo específico de culpa. Vale a pena depois dar uma lida. E nós vamos ver, a grande maioria de nós, quando se vê envolto nesses conflitos, ser feliz, então, quando eu tiver um determinado emprego, quando eu tiver uma casa, e eu defino metas sempre lá fora, nunca metas aqui dentro. E eu me movimento só naquela direção de ir para fora, ao invés de ir para dentro. É um movimento que Joana fala que é um movimento de anestesiamento. Porque eu não quero olhar aqui para dentro, porque eu vou encontrar coisas que não são bacanas. Desafios que eu não quero mexer. Mas eu preciso olhar para dentro de mim e identificar o que ficou aí para trás, tentar resolver as coisas que eu possa resolver. Aquilo que é possível resolver, que eu posso
para poder resolver. E aquilo que não é possível, que eu possa saber aceitar a resposta. Não adianta nós partirmos para esses movimentos de anestesia. Muitos vão em busca do sexo, em busca do dinheiro, em busca do poder. Sempre algo que traga sensações o mais rápido possível para a gente, mas sem olhar para dentro de cada um de nós. O grande problema é que, na medida que nós vamos alcançando essas metas que nós estabelecemos, Joana fala que nós identificamos a quase inutilidade daquilo ali na nossa vida. Quase porque houve alguma utilidade. Mas ela fala, quase pelas é hora de fazer um movimento diferente. Eu preciso buscar, então, algo que me ajude. Porque se eu não fizer isso, essa sensação de incapacidade, ela começa a crescer, e eu vou chegar a um nível que a Joana chama de diferente. Eu aceito. Ah, não. Isso não tem jeito mesmo. E aí eu aceito aquilo ali e fico naquela situação. E onde está aquela minha jogar? Gente, nunca é tarde. Nunca é tarde. Sempre é tempo de crescer. Às vezes a gente, não, já não dá mais. Dá para ressignificar uma série de coisas aqui dentro. Dá para olhar para uma série de questões aqui dentro. Dá para pedir desculpas a um ou a outro. Dá para refazer algumas conexões que estavam desfeitas. Dá para trabalhar por aqueles que nós prejudicamos. Dá para, pelo menos, fazer uma prece. Se eu não tenho mais a possibilidade de sair de uma cama, conecte-se a Deus, peça forças, peça auxílio, e projete toda sempre a tempo de nós preenchermos isso. E a Joana, então, fala, olha, é necessário, então, que desenvolva esse padrão de autoconsciência. É necessário que você olhe para dentro de você e vai começar a perceber que você vai se libertar de tudo aquilo que te fazia, te prendia ao seu passado. Portanto, pessoas, portarmos como vítimas da situação, nós continuaremos sendo vítimas da situação e não nos movimentaremos. Mas a responsabilidade da minha vida, que eu percebo que eu sou responsável pela felicidade ou infelicidade que eu vou gerar, e não o meu pai, e não um determinado evento traumático. Trabalhe esse evento. Olha isso. Não deixe as coisas ficarem dessa forma. Não, tem situações que me geram um medo muito grande. Trabalhe o medo. Faça exercícios de dessensibilização. Eu tenho um medo muito grande de andar de elevador. Não sei o que é isso. Comece a imaginar você andando de elevador. Dessensibilize. Comece a ir para a fila do elevador. Quando estiver chegando você, vira as costas e vai embora.
Começa e vai enfrentando aos poucos. Quando você vê, você está dentro do elevador já subindo. Não tem elevador melhor do que aquele do Albert Camus, né? Ele arranca você quase assim, você vai no chão, né? É uma coisa extraordinária. Então, vai lá testar, ver como é que está. É importante. O importante é a gente trabalhar essas questões. A Júlia vai falar que, a partir do momento que eu desenvolvo essa autoconsciência, eu preciso também me esforçar para aceitar os desafios que eu encontro. Então, aceite o desafio. Lembrando de novo, que aceitar não é concordar, mas eu aceito. Se aquilo aconteceu na minha vida, é porque tinha um objetivo. E o objetivo é sempre para tirar algo melhor de dentro de mim. Se eu não estou conseguindo ver esse melhor que deveria sair de uma situação que aparentemente é ruim, se eu não estou conseguindo enxergar isso, é porque eu não estou ainda olhando do ponto de vista que eu precisava enxergar. Esse é tentar ver cada situação da sua vida como aquele professor que veio para te ensinar algo extremamente importante. Então, essa situação, desafio, é exatamente ela que a gente precisa. É exatamente ela que veio para poder me construir, para poder me transformar em algo melhor. É ela que veio para tirar a melhor versão de mim. Eu tenho várias versões de mim. Né? Quando eu fico olhando quem era o Paulo há uns anos atrás, eu penso assim, gente, determinados pensamentos meus eram absurdos. Determinadas falas, determinadas coisas que eu já disse. Que eu olho assim, eu vejo, não é possível. Como pode? E eu achava que eu estava acertando. Quantas questões. Mas sabe o que é mais bonito disso tudo? É olhar para trás e pensar assim, poxa vida, eu fazia isso. Eu falava dessa forma. Eu pensava assim. Mas agora eu sou uma pessoa um pouco diferente daquela que existia. Não adianta eu olhar para trás e eu me julgar e me condenar lá atrás. Porque lá, quando eu fazia daquela forma, eu falava, eu pensava daquela forma, era o melhor que eu podia entregar naquela época. Agora, que bom que eu posso entregar algo diferente. Que hoje eu ressignifico e vejo que é algo aparentemente melhor. Então, isso, olhe para a sua vida para trás como um aprendizado. Olhe para a sua vida, perceba aquilo que precisa ajustar e pense daqui para frente. Não adianta gerar culpa, porque eu olhei para trás, nossa, eu fiz isso, eu nem me lembrava disso, eu falei dessa forma. Outro dia minha esposa me falou de coisas que eu falei com ela quando nós namorávamos. Isso tem 26 anos. Eu falei primeiro, nossa, como que ela me lembra de 26 anos? E ela me falou, olha, isso para mim foi muito ruim. Me trouxe muita tristeza. Eu olhava, eu pensava, não é possível que eu disse. Mas adianta agora eu me culpar, que eu posso falar para ela, olha, eu espero que hoje eu esteja apresentando para você algo diferente. Que as minhas falas, elas não gerem essa dor que ela gerou no passado. Mas eu não tenho como andar atrás. O que eu posso fazer daqui para frente, tentar ser uma pessoa melhor para você. O que adianta eu carregar no meu coração uma culpa aqui dentro? Não ia adiantar nada. Mas eu trago firme propósito de me tornar melhor. Então é isso que a gente precisa. É isso que nós precisamos construir dentro de nós. E a Joana vai falar que todo esse processo, ele vai depender, então, das nossas escolhas. Quais são as escolhas que eu estou fazendo agora? Da lucidez
e das aspirações e dos esforços que eu faço nessa direção. Então, assim, se hoje eu ainda não consigo ter a lucidez que eu preciso, mais do que nunca, é porque eu preciso de Deus. Porque se eu raciocinar de uma forma, após uma prece, eu posso raciocinar de forma totalmente diferente. Eu gosto muito da ideia de Calvino, que ele falava que hoje eu tenho tantas coisas para poder realizar, eu vou ficar 1 hora a mais de joelhos. E a gente fala, nossa, ele vai perder 1 hora a mais? Está fazendo prece? Não. Ele está investindo em si mesmo, porque a prece vai gerar a lucidez que ele precisa e ele vai conseguir realizar as tarefas com muito mais celeridade. Nós conseguimos uma clareza de raciocínio muito maior, mas nós normalmente abrimos mão da prece. Ah, não vou fazer prece agora não, porque eu estou muito apressado. O apressado perde a prece. Se eu estou apressado, aí sim é que eu preciso fazer prece. E é essa conexão que vai me dar a lucidez, essa clareza de raciocínio que eu preciso. E essa vontade de mudar as coisas da minha vida. E nós vamos ver que a Joana fala, olha, se você quer realmente preencher esse vazio, se conheça cada vez mais, busque a reflexão. E ela fecha com meditação e prece. E é interessante, né, que ela fala, olha, a partir do momento que você desenvolver essa comunhão mental com Deus, com os amigos espirituais, você vai começar a se identificar com entidades benfeitoras que vão te inspirar decisões e escolhas saudáveis. São palavras de Joana. E ela fecha o capítulo, que eu achei o mais extraordinário, que ela fala, olha, muitas pessoas creem indevidamente que somente conseguem essas conexões com Deus, com os benfeitores, aqueles que são pessoas, são indivíduos superiormente qualificados. E ela fala, ledo engano, porque qualquer um que queira se esforçar na direção do bem pode alcançar. Qualquer um que tenha ações nobres, e não há nobreza maior do que essa de tentar ser uma pessoa melhor para poder auxiliar mais. Porque a partir do momento que eu me torno melhor, eu sou melhor para o mundo. E se eu sou melhor para o mundo, eu faço mais bem para o mundo. Busque essa versão melhor de si mesmo. Olhe para você e não veja mais aquele pobre coitado, mas aquela pessoa que tem plenas condições de poder se movimentar na direção do Pai, de poder equilibrar a própria vida, de poder olhar para si mesmo e pensar, poxa vida, vale a pena essa minha encarnação. Eu errei muito, sim. Tive muitos desafios, sim. Mas eu aprendi que eu posso, que eu tenho condições quando eu não conto só com as minhas forças, mas eu conto com a força do Pai que está dentro de mim. Que cada um de nós possa, então, preencher essas lacunas, esse vazio que muitas vezes nós permitimos que ele existisse dentro de nós. Possamos preencher com Deus, porque ele sim é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas acima de tudo é um Pai extremamente amoroso, misericordioso. Esse é Deus, que te ama profundamente, que te envolve com toda a sua energia, que está dentro de cada um de nós.
E aí, deixai brilhar a vossa luz. E Deus, esse Pai maravilhoso, possa abençoar a cada um de vocês que aqui estão conosco e a cada um de vocês que estão aí via internet, que Ele possa derramar as suas bênçãos e possa envolver cada um de nós nessas vibrações de amor, de luz, de equilíbrio, de lucidez, de sabedoria. Que Deus, esse Pai de amor e bondade, possa permanecer no coração e mente de cada um de nós.